perderem a guerra, eles exploram, saqueiam, escravizam, matam, roubam, levam o nosso ouro, levaram tudo. Perderam a guerra de independência e no final das contas pedem uma indenização. E o Brasil aceita pagar, só que não tem dinheiro, aí pega com a Inglaterra. E o legal é que era a mesma quantia que Portugal devia para a Inglaterra, ou seja, o dinheiro nem sai da Inglaterra. Na verdade, a dívida portuguesa é quitada e o Brasil assume os juros da dívida. Olha que sacanagem. A independência do Brasil serviu para pagar a dívida de Portugal. Eu fico indignante. Fico nervoso. Melhorei. Beleza, galera? Tranquilo? E a Inglaterra, depois da ratificação dos tratados de 1810. Foram tratados que deram moral para ela. Né? A Inglaterra quer ratificar, quer reconhecer. Beleza? Então o primeiro reinado começa. O primeiro reinado começa. Né? Começa tenso. Se o grito do Ipiranga ouve ou não ouve, não quero debater agora. O fato é que o primeiro reinado começa tenso e Dom Pedro precisa convocar uma constituinte para fazer uma constituição. Um país independente, soberano, tem que ter a sua Constituição. E ela começou a sendo elaborada pelo Partido Brasileiro. Ele fala que era uma Constituição que seja digna do Brasil e de mim, quando ele abre a Assembleia. E o Partido Brasileiro começa a fazer o projeto chamado de Constituição da Mandioca. É um projeto porque ele não vira Constituição, tá ligado? É um projeto constitucional, né, que é totalmente anti-lusitano. Né? Ele quer afastar, ele tenta afastar os portugueses da política. Beleza? Também é anti-absolutista, porque ele propõe a divisão de poder. Ele limita os poderes do rei. Ele limita os poderes do rei. Por exemplo, ele não podia fechar a Assembleia, o exército ficaria sob comando do poder legislativo. Então tudo isso limitando a ação do rei, beleza? Impondo uma monarquia constitucional, uma monarquia na qual o rei tem que obedecer à Constituição. O rei e o povo, beleza? Limita os poderes do rei, estabelece 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas mantém a escravidão e o voto censitário, a renda tinha que ser vinda da terra, exclusivamente. Por isso o apelido de Constituição da Mandioca. Por quê? Quem tinha a renda que exigida, a maioria das pessoas que tinha a renda exigida, eram pessoas que eram ligadas à agricultura. Só que os portugueses tinham renda, mas eram ligados ao comércio. Os poucos portugueses que ficaram aqui dedicavam à atividade comercial. O que os caras fizeram? Não, vamos aceitar renda. Ah, mas o Manuel do Padoria tem renda para votar. Mas é padaria comércio. Aqui só pode quem tem renda da terra. Por isso que ela é totalmente anti-lusitana. O que acontece aqui? O debate se bateu. Tá vendo esse cara aqui, ó? Tá vendo ele aqui? Tá vendo? Olha aqui. Tá vendo? Esse aqui, ó. Aproxima aí. Esse aqui, tá vendo? Tá vendo ele ali? Olha direito. Sei quem é não. Tô engraçadinho. Beleza, galera? Tranquilidade, disciplina. Olha aqui. Não, voltou. Ué, onde que eu tô? Aqui que eu tô. Beleza? E aí acontece a noite da agonia. Dom Pedro indignado em novembro, na noite de novembro de 1823, acontece a noite da agonia. Né? Dom Pedro manda fechar o Congresso. Na noite da agonia, olha só, anota aí, Dom Pedro manda fechar o Congresso, ele invade o Congresso. Sabe, o exército invade o Congresso, manda fechar o Congresso. Ele cancela o projeto constitucional que estava sendo debatido. Ele cancela, mandou cancelar. Pode parar com essa parada, pode parar com essa parada. Eu não quero saber. Eu pedi uma parada digna de mim, porra. Olha o que vocês estão fazendo. Ele cancela, ele prende, manda rolar várias prisões de principalmente membros do Partido Brasileiro, inclusive José Bonifácio, brother. José Bonifácio vai ser exilado na França, meu irmão. Partido Brasileiro. E ele cria o Conselho de Estado. O Conselho de Estado era um conselho composto por 10 homens escolhidos pelo rei para fazer a Constituição. Dos 10 homens, ele manteve 7 tinham participado da Constituição, dos debates. O que eles fizeram? Esses 10 homens pegaram a Constituição e trocaram algumas coisas. Que coisa? Coisas que limitavam o poder do imperador. Se ligou? E aí
outorgam a Constituição. Ela foi elaborada por um Conselho de Estado, por isso ela foi outorgada. Ela foi outorgada. Outorgada é diferente de promulgada. Promulgada, quando você fala em algo em promulgada, algo promulgado tem debate, algo promulgado ele é democraticamente feito. Aqui não, ela foi outorgada, ela foi imposta. E impôs o voto censitário. Continuou com o voto. Agora, qualquer renda, não. Pera aí, olha só. Vamos melhorar isso aqui. Qualquer renda, não. Renda de qualquer atividade comercial. Se eu for um comerciante tivesse renda, podia votar. O voto era censitário e voto indireto. Você votava no cara que ia votar no candidato. Você podia ser... Olha só que interessante. Se você tivesse uma renda de 200 mil réis, você podia ser eleitor de paróquia. O eleitor de paróquia votava no eleitor de província. Para você ser um eleitor de província, você tinha que ter uma renda de 400 mil réis. Aí o eleitor de província votava no deputado e no senador. Para você ser candidato a deputado, você tinha que ter uma renda de 800 mil réis. E candidato a deputado... Aqui era 100 mil réis, perdão. Eleitor de paróquia, 100 mil réis. Eleitor de província, 200 mil réis. Deputado, 400 mil. E para ser senador, 800 mil réis. Ou seja, para ser eleitor de paróquia e votar no eleitor de província, você tinha que ter uma renda de 100 mil réis, né? 200 não, 100 mil. Aí para você se candidatar a eleitor de província, tinha que provar uma renda de 200 mil. Aí você podia votar em deputados e votar em senadores. Que quando se candidatavam, provavam uma renda de 400. Era muito dinheiro, muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Beleza, galera? A igreja submetida ao Estado por um sistema chamado padroado. Né? No Brasil, a igreja, o padre era funcionário do Estado. Recebia salário. Quem coordenava o dinheiro da igreja era o Estado. Doideira, né? Doideira. Isso é o padroado. O padroado simboliza a submissão da igreja ao Estado no Brasil. Pouquíssimo, acho que não aconteceu em lugar nenhum, só no Brasil. Né? O Vaticano vai chegar uma hora e vai falar assim, porra, para. A igreja católica na Europa vai falar, para. Tá chato. A gente quer mandar nessa parada. Beleza? E aí, ó, mantém a escravidão, né? Cria o quarto poder, o poder moderador. A criação do quarto poder, moderador. É o quarto poder. O poder moderador era a chave de toda a centralização. Através dele, o rei podia se meter nos outros três poderes. Ele podia moderar. Caso haja algo que não seja adequado. Então, se ele considerasse adequado, tinha cara eleito que ele não entrava, ou o rei não autorizava. Ele aumentava, o aumento de imposto não passava pelo Congresso, ele aumentava. Olha como é que ela centraliza. Olha como é que ele centraliza. Beleza? E aí está o organograma da estrutura política de 1824. Né? Lá em cima, no topo máximo, o poder moderador, que era o imperador, e ele era também o executivo. O executivo, o poder executivo é o Conselho de Estado. Além do imperador, né? Olha só, o poder executivo, ele é o imperador e é o Conselho de Estado. Esse é o poder executivo. Né? O poder legislativo tem a Assembleia Geral, que é o Senado e a Câmara. Era bicameral. É o sistema chamado de bicameral, 2 câmaras. A Câmara do Senado, que era vitalícia. Entrou pro Senado e é senador a vida inteira. Só tinha eleição para senador quando morria. E a Câmara dos Deputados. Beleza? Que tinha deputado de acordo com a deputado de acordo com a quantidade de habitantes. No Poder Executivo ainda existiam os presidentes de províncias que eram nomeados pelo imperador, né? E os conselhos de províncias que eram órgãos locais, mas super submissos ao governo. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal de Justiça, também era nomeado pelo imperador, né, e tal. Beleza? Então olha só o poder moderador, como é que concentrava tudo no imperador. Beleza, galera? Tranquilidade? Falei pra você sobre Deixa eu voltar aqui, peraí, tá feio o negócio. Voltou, Ademir Corguinha. Eu te amo. Falei pra você sobre o reconhecimento da independência, a Noite da Agonia e a Constituição de 1824. Um beijo, amo vocês, tá? Estudem. Eu amo vocês. Tchau.